Voltamos com o bate-papo da tarde. De volta então ao nosso programa. Agora sim, vamos conversar com o Dr. Caio Miranda, que já chegou. Tudo bem, Dr. Caio? Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde. Prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu. Então, já tem até perguntas para você aí. E quem quiser fazer perguntas, aproveitem, tá, gente? Tirem suas dúvidas aí. Se você vai comprar, comprou casa, está comprando, vai comprar um lote ou já comprou, o preço do aluguel, não, do imóvel está subindo muito. É isso que um dos assuntos que a gente vai falar, né, ô Caio? Sobre juros abusivos de lotes. Como é que é isso aqui em Divinópolis? Então, Edilene, o que acontece hoje em dia é que o sonho de todo brasileiro é a casa própria, né? E a pessoa, às vezes, na hora de adquirir um imóvel, ela acaba se confundindo ou fazendo um contrato que tem juros abusivos. Então, normalmente, o que tem acontecido? Diversos empreendimentos têm sido montados, né, na nossa cidades ao entorno, que são novos loteamentos. Então esses loteamentos, por vezes, eles não estão sendo feitos diretamente por bancos, né? Normalmente a gente conhece empreendimentos que são ali financiados pela Caixa, mas a maior parte dos loteamentos eles são feitos por empreiteiras ou empreendimentos aí privados. E naturalmente eles colocam um tipo de juros que acaba se tornando abusivo, né? Utilizando o índice de IPCA, e colocam sempre um contrato bem complexo, de difícil entendimento para o consumidor em si, né? E ele não consegue entender. Então a parcela, muitas vezes, casos que já nos deparamos, é de, por exemplo, posso dar um exemplo que aconteceu recente, de uma pessoa que fez uma prestação de R$500 e ela parou de pagar. Quando ela parou de pagar, isso há 5 anos atrás, já estava em R$1.500. E o valor da parcela atual dela já é R$2.628. Então vejamos, juros extremamente abusivos, né? Porque nós estamos falando que o valor da parcela dela quintuplicou. Ela vai acabar vendendo lote. Exatamente. Então isso acontece muito mais do que se imagina. Então a pessoa vai pagando. Isso porque o que se estabelece são juros sobre juros. Então a pessoa vai criando aquela bola de neve. E ainda, se ela atrasa, aí piorou a situação. Porque aí de fato ela vai pagar ainda mais juros abusivos, porque nessa negociação isso vai se tornando cada vez mais inflexível, né? É bom que a gente teve agora o advento da Lei 14.121 de 2021, sancionada pelo Bolsonaro, onde ele fala, onde na verdade, né, não foi redigida por ele, só sancionou, né, mas ele ali traz sobre a questão do consumidor, né, flexibilizando um pouco a questão de acesso ao crédito, a questão dos pagamentos, né, algo que já vem sendo dito há muito tempo. Então o que acontece? Como que eu posso evitar esses juros abusivos? Primeiramente observando o contrato que eu estou assinando e fazendo muitas vezes um cálculo simples, né? Algumas empresas, elas têm saído da seguinte forma: elas não colocam um demonstrativo de parcelas no contrato, né? E isso gera uma confusão. Então alguns contratos, como é o exemplo da Caixa, ela coloca um discriminativo mesmo de todas as parcelas dela, pelo menos uma previsão, né? Agora essas outras empresas privadas não. Então acaba que aumenta muito mesmo o valor. Não, eu entendi. Mas isso acontece com quase todos que vendem lotes? Não. Isso é uma coisa normal? Então, vamos lá. Entre aspas. Então assim, quando uma pessoa vende um lote apenas, aí é uma coisa, é particular. Mas se tratando de empreendimentos, é bem comum. É bem comum colocar a correção pelo índice de IPCA, e a forma que eles vão corrigindo os juros é o que a gente está dizendo. Acaba acontecendo juros sobre juros. Então acaba que, hoje eu vou dar um pequeno exemplo, tá? Para o ramo imobiliário isso é mais flexível, mas vamos pegar uma linha geral como um contrato. Se eu e você estabelecemos um contrato, o que a lei fala é que se as partes não pactuarem uns juros, né, o limite da lei é 1% ao mês. Entretanto, a gente sabe que isso é maior. Só que o Código de Defesa do Consumidor, juntamente com toda a legislação relacionada a imóveis, ela tem uma proteção ao consumidor. Uma coisa é, eu, Caio, vendo um lote para Dirlene. O Dirlene
vende uma casa para mim. Isso é um negócio entre particulares. Nós temos um patamar de igualdade na mesma posição. Agora, o Código Civil entende que se há uma empresa com todo um alicerce, toda organizada, funcionários e etc., equiparar, ela está toda estruturada e tem um consumidor, esse consumidor não tem condições, ele não está igualmente equiparado a essa empresa. Então, portanto, ele é vulnerável. Então, há uma equiparação, né? E o Código Civil fala, quando o contrato se torna extremamente oneroso para uma das partes, ou seja, está se tornando muito difícil para esse consumidor cumprir, naturalmente você pode renegociar isso aí. Inclusive, tem ações específicas para isso, como é a ação revisional, uma ação que revisa o contrato. E essa ação, ela tem que ser feita com advogado ou na empresa onde eu comprei o lote? Então, o que a gente costuma ter de tratamento, Dilane, essa pergunta tem duas respostas. Porque ela é assim, sempre a gente busca fazer um acordo, é sempre melhor um bom acordo do que uma ótima demanda, né? Então, se você, a gente acaba conseguindo através de estratégias, né? Agora eu falo como advogado e os outros advogados também imagino que consigam, né? A gente, através de uma estratégia desenvolvida para a solução de cada caso, que é individual, a gente consegue ali buscar a feitura de um acordo. Então isso a gente consegue diminuir muito o valor da dívida do cliente através de toda uma estratégia desenvolvida. Agora, judicialmente, somente a pessoa. Mas eu posso buscar fazer um acordo com a empresa? Posso. Mas normalmente, e infelizmente, pelo menos os clientes que chegam pra gente, eles não dão atenção, eles não querem negociar, aí eles só negociam com quem tá devendo. O bom pagador no Brasil acaba que não tem essas vantagens, né? Então, por isso a importância do advogado para adotar todas as posturas necessárias para que realmente ele consiga negociar. Porque, sobretudo, a fala que brasileiro tem muito inadimplência. Realmente a inadimplência está muito alta, aumentou 81% em pessoas que ganham menos ali de R$ 4.000, né, durante a pandemia. E é natural. Só que, entretanto, tem muitas pessoas querendo pagar. Só que é pagar o que é justo, né? Não 4 vezes o que comprou. Nossa, oi, isso é tão velho. Isso não era para estar existindo mais, não, gente. Caio, só uma pergunta sobre isso. Por exemplo, se eu for comprar, vamos supor, eu vou comprar um lote. Tem como, por exemplo, na hora de comprar o lote, eu quero saber quanto que eu vou pagar. Por exemplo, eu vou comprar um lote, vou pagar em 48 prestações. Perfeito. Então, são, né, anos pagando. Sim. Eu tenho como, na hora de comprar, eu saber quanto que eu vou pagar até lá? Há como ter uma previsão. Por quê? Qual que são os índices que normalmente se corrigem contratos? O IGPM, né, o IPCA, são índices tributários, tá? São impostos que incidem ali e que as empresas utilizam, índices que regulam esse mercado imobiliário. Então as empresas utilizam dele. Só que qual o problema? Vamos pegar um exemplo assim, faça um comparativo que talvez vai ficar bem entendível. Vamos pegar a Caixa. A Caixa utiliza o índice do IGPM. Ok? Só que a correção da Caixa, ela acompanha basicamente a inflação, a taxa Selic, e ela vai utilizando aquilo ali por ser muitas vezes algo que também o governo tem um subsídio governamental, né? Que a Caixa ela tem também ali todo esse aspecto, acaba que as parcelas corrigem, mas corrigem pouco, né? Então, ou seja, você vai pagando o que é justo, é só a correção do dinheiro mesmo, ou seja, a perca em relação do tempo que o dinheiro vai tendo em relação a esse tempo, né? Porque R$500 hoje, amanhã não vale mais R$500 da mesma forma, né? Tem essa perca da moeda. Agora, em contratos privados, utiliza-se índice como IPCA, que ele acaba corrigindo mais, muitas vezes utiliza uma correção monetária além disso, e por vezes tem incidência de juros. Então tem taxa disso, taxa daquilo, e taxa de administração, e taxa de conversão, e seguros embutidos, o que é uma venda casada. Então tem o seguro do imóvel, que você não é obrigado a contratar no mesmo lugar. Então é uma venda casada, então tem seguro embutido. Então tem uma série de questões dentro do contrato que acaba acontecendo. Então tem sim como a pessoa saber. Ela pode pedir a essa empresa que ela está comprando para fazer uma simulação. Olha, através desse índice, qual que é a simulação? Faz para mim uma previsão das minhas parcelas. Assim eu vou saber como realmente eu vou poder cumprir. Ah, tá. E aí isso também é mais um documento para que eu possa falar, opa, não foi assim. E normalmente algumas empresas têm um grande problema em entregar isso, né? E acaba que o consumidor ele vai pagando, porque às vezes o trabalho que isso vai dar para resolver é maior. Então essa ação que nós citávamos, que é a ação revisional, Dilene, ela é bem potente nesse sentido para revisar todo o contrato. Então, diante de uma estratégia, por vezes a gente chega para a empresa, olha, está errado aqui, aqui, aqui.
Então, por isso que é bom, né, sempre na hora de celebrar um contrato, ou na hora de muitas vezes buscar a compra de um imóvel, ou durante quando isso já está acontecendo, buscar uma orientação. Por quê? Porque na hora que o problema estoura é muito maior. Porque essa ação ela tem um pequeno detalhe, que é a prova pericial. Então a gente precisa fazer uma perícia contábil naquele contrato, porque um advogado ele não é contador, né, evidentemente, e nem a pessoa muitas vezes vai saber todos aqueles cálculos. E sendo também, pelo direito, uma prova essencial. Mas, por vezes, a gente consegue fazer, né, certos cálculos, alguma coisa ali para buscar realmente fazer um acordo com essa empresa. Por quê? Porque eles já têm isso, né? Por vezes, esses bancos, essas empresas, eles já têm ali, a pessoa não está pagando, eles já têm mais ou menos ali até um percentual de quanto eles podem perder. E, através disso, né, uma estratégia muito bem feita, consegue-se sim diminuir o valor da dívida. Ok. Isso é só o começo. Você comprou, você vai comprar, você quer vender um imóvel, quer perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida? Já tem perguntas aqui para o Caio. Aproveitem, tá? 3222-0001, manda sua pergunta para nós, ok? A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com o bate-papo da tarde. Nosso programa, deixa eu pensar, não consigo pensar agora não. Entendi. Coloca a pergunta para o Dr. Caio. Obrigada. Boa tarde, Girlene e companhia. Adorei a companhia. É o José, do bairro Santa Rosa. Tem um imóvel residencial registrado, planta, averbado, porém fiz um acréscimo além da planta. Se eu for vender, eu tenho que fazer outra planta constando o acréscimo? Obrigada. Sai, menino. Peraí, é meu cachorro. Quietinho. Então, a pergunta é... Do José. Eu tenho que fazer outra planta? No caso, sim. Tá? Obrigada e Deus continue vos abençoando. Abençoando você também, viu? Obrigada, José. Então, José, primeiro, obrigado pela pergunta. A pergunta dela é bem pertinente. Isso se trata de averbação, tá, pessoal? Então, é muito importante que todos nós, ao realizarmos a compra de um imóvel, ao realizarmos, né, a adicionar parte no terreno, então você vai precisar averbar essa construção do que está sendo realizado. Porque se modificou em relação ao que está registrado no cartório, eu preciso fazer esse registro. Por quê? Porque isso faz parte da regularização do imóvel. Então, eu preciso regularizá-lo para que, de fato, eu consiga vender daquela forma. Porque a pessoa vai pagar IPTU sobre aquilo e, de qualquer forma, também isso agrega valor ao meu imóvel, ok? Então, sim, ele vai precisar fazer uma nova planta, um novo projeto, né, de acordo com a situação atual, levar para averbar na prefeitura, né? Então, muitas vezes, topógrafos fazem isso, ou até engenheiro faz esse trabalho de fazer uma nova planta, e aí ele consegue estar indo no cartório e averbando, tá ok? Tá, mas eu queria saber um pouco mais sobre essa resposta sua. Claro. Por exemplo, ele não. Tudo que a gente vai fazer hoje em relação a imóveis é caro. Inventário é caro. Aliás, é um absurdo, para te falar a verdade. Esse trabalho que ele vai ter que fazer aí, isso é trabalhoso ou é uma coisa simples? E é caro ou é muito barato? Então, Edilene, o que acontece? Sim, mas essa área, né, seja do direito ou de forma geral, a gente acaba pagando muito imposto no nosso país, isso é um fato, né, e tudo é um pouco caro mesmo. Mas ali, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma adição, então ele vai pagar ali a averbação lá no cartório, isso é uma custa do cartório, então ele deve cobrar uma certidão ou algo do tipo para fazer essa averbação, um procedimento interno, tá? Que imagino que vai estar em torno aí de uns R$200, para menos que isso, entendeu? Mas ele vai ter que ver de acordo com o cartório que pertence, se for aqui de Divinópolis, ele vai lá verificar e o cartório passa certinho, né? Agora, esse serviço de fazer uma nova planta, aí ele vai ter que acordar com o prestador de serviço dele, né? Então não é algo que pode ser tão barato, vai ser tão barato, né? Mas imagino também que não vai ser tão caro nesse caso, porque é só uma adição. Às vezes até a planta que ele já tem aproveita, ou dá para fazer algo nesse sentido, entendeu? Então ele vai conseguir complementar talvez esse valor, porque é uma complementação, é uma averbação. Exemplo, vamos imaginar, comprei um lote, tem uma escritura,
Ok, eu fui lá e construí uma casa, eu preciso averbar aquela casa naquela construção, vai ser averbado na matrícula do meu imóvel, na escritura. Então vai fazer uma nova modificação, isso é adicionado, eu pago ali as taxas do cartório e naturalmente ali o meu imóvel se encontra regular. Entendi. Mas aí, por exemplo, a pessoa que fez um barraco no fundo da casa, um cômodo só, por exemplo, Certo. um quartinho de despejo, E aí, enfim, um cômodo. sim. O que é mais importante para entendermos é o seguinte, o imóvel precisa estar regularizado, porque vamos pegar essa situação, vamos pegar aqui, por exemplo, né, José, peço licença, vamos pegar o exemplo do José. O José tinha uma casa e ele construiu, né, mais um cômodozinho ali, né, um quartinho para guardar ferramentas, por exemplo. Isso eu preciso realmente averbar? Vamos ser práticos, tá? Necessariamente não, ele agrega valor ao meu imóvel, mas não é algo tão grande. Agora vamos supor, ele construiu o primeiro andar e construiu um segundo andar, aí sim eu preciso averbar. E o mais importante de tudo isso é que o imóvel dele já, nesse momento, está regularizado até onde ele já tem a construção. Ele precisa regularizar se ele aumentou muito na casa, entende? E agora, se de qualquer forma não está regularizado, o pessoal constrói muito na casa do sogro, da sogra, do vô, da avó, da mãe. Então não tá no meu nome. Se não tá no meu nome, eu não sou dono. Tá? Eu não sou dono. Isso é que é o mais importante. Entendi. Agora me fala. Isso fica caro sim, não fica caro. Isso não é R$200. Bom, aí vai ter que ser as taxas do cartório, né? Porque o que acontece? Não tem como eu te precisar, Edilene, porque vai depender. Por exemplo, hoje uma escritura, você pegar uma escritura de inteiro teor do imóvel, hoje está variando em torno de R$47. A escritura, né? Ela já pronta. Agora, para eles averbarem, para fazer ali, algo vai depender de o que ele aumentou e de como que está a escritura dele. Então, o cartório que vai realmente falar, eu estou falando só das custas do cartório, né? Agora, realmente, quem vai fazer a planta vai cobrar ele de alguma outra forma. Então, tem esse serviço de averbação em cartório, que inclusive também, né? Acaba que nós também realizamos. Então, a gente busca sempre reduzir a maior quantidade de custos para o cliente mesmo. Mas é um procedimento um pouco mais simples, né, do que qualquer outras das áreas que nós falamos de regularização de imóveis. Então, portanto, Tá, um pouco mais barato. Ok. Um pouco mais barato. Hoje tudo tá caro. Até o queijo tá caro, o arroz tá caro, o feijão tá caro. Imagina quanto que custa essas coisas. Posso dar um exemplo? Mas a gente vai continuar conversando com o doutor... Oi? Posso dar um exemplo ou no próximo bloco? No próximo bloco, beleza, tá? vou dar um exemplo que vocês vão ver. Não podia nem estar falando, mas eu vou falar. Ô, Clênia, primeiro, eu não estou comendo. Acabei dando tudo para os cachorros. Segundo, eu deixei o microfone cair da minha mão. Não foi eu não que estava Por isso que fez esse barulhão. Oi, por isso que eu tenho que tirar tudo de perto de mim, porque eu sou muito estabanada. Percebe. Então vamos de música, gente. Você que vai comprar um lote, uma casa, quer vender, quer tirar alguma dúvida, aproveita, tá? Manda perguntas para nós. Voltamos com o bate-papo da tarde. De volta ao nosso programa, 5h05, ainda com o Dr. Caio Miranda, última parte da nossa entrevista, então vamos para as perguntas? Tem mais aqui, ó. Não, peraí, deixa eu ler aquele lá. Tem que ler o agradecimento também, né, Clender? Boa tarde, Dirlene e companhia. Companhia é o Clender e o Dr. Caio. Tô brincando, gente. É o José do bairro Santa Rosa que mandou a pergunta, né? Ele escreveu ali embaixo aqui, ó. Valeu, obrigado, me esclareceu muito, ainda mais que eu acrescentei na pergunta. Te ouço sempre, obrigada. Obrigada, José. Valeu, viu? Continua ouvindo a gente. Próxima pergunta. Boa tarde, Dirlene. Boa tarde, Caio. Aqui quem fala é a Aparecida. Meu marido está com um lote para vender, mas é herança. Aí morreu o pai e a mãe, e o irmão. E a esposa do irmão também morreu. E agora dizem que tem que fazer inventário dos 3, porque não fez inventário. Tem que fazer inventário dos 3. Aí eu quero saber se precisa mesmo fazer os 3 inventários e se fica caro, pra gente saber. Muito. Tá bom? Muito Obrigada. caro. Tchau, tchau. Então. Como é que ela chama? Peraí, Caio, só um minuto, que eu vou acrescentar também. Tá. Chama Aparecida.
Tem o nome dela aí? Aparecida. Obrigada, viu, Aparecida? Então, Caio, essa pergunta dela, ela falou de 3 pessoas que morreram. E ela vai ter que fazer um inventário ou ela vai ter que fazer 3 inventários? Olha, a primeira questão aí é o seguinte, né? Às vezes consegue fazer em um só, mas depende muito, porque é o seguinte, nesse caso ela tá falando primeiro que morreu a mãe, depois o irmão, depois parece que, pelo que eu entendi, um outro irmão e a esposa dele. Então no caso da mãe vai ser um, do outro irmão vai ser outro, e do outro irmão vai ser outro. Ela vai ter que abrir 3 inventários, são 3 pessoas diferentes. O inventário ele é por pessoa, né? Ele não na verdade é o patrimônio da pessoa, né? Então não é referente ao patrimônio, é referente à pessoa, né? Se não tem bens a inventariar, naturalmente não tem necessidade, dela seguir com aquilo. Mas nesse caso, como tem bens, vai ter que ser cada um abrir. Então começando pelo, né, pelo mais ascendente, né? No caso pela mãe e depois os irmãos, né? E no caso do irmão que a esposa também faleceu, né? Aí passa para os filhos. Então tem que sim abrir todo esse processo. Quanto, né, ao valor, né? Realmente cada caso é um caso, né? Nesse caso caro. Realmente o investimento é maior. Até o exemplo que eu falei que dá, Edilene, é pelo seguinte, eu até comentei aqui com o cliente logo quando eu cheguei, porque tem casos que a pessoa não dá a devida condição, e eu recebi uma pergunta no meu Instagram também sobre isso, que a pessoa falando, tá, mas por que eu tenho que regularizar? Porque às vezes meu filho depois regulariza. Aí eu lutei aqui para adquirir o patrimônio e é isso mesmo. Só que o que acontece? Olha para você ver, uma pessoa que não regularizou o imóvel, ela fez o negócio da cabeça dela, do jeito que ela queria, passou o imóvel para um terceiro, simplesmente, sem ter nenhuma documentação. E aí, bem como no caso da Aparecida, né, o que acontece? Vai e alguém falece. Nesse caso específico, a pessoa se separou. Então essa pessoa, né, no caso foi a esposa, que tem completa ciência, ela simplesmente tem interesse em dividir todos os bens, sabendo que o bem na verdade não é do ex-cônjuge, né, do ex-marido, mas sabendo que é de um terceiro, que só passou o bem para ele por questões particulares ali. Então, ou seja, a pessoa não regulariza o negócio e gera esse problema. No caso dela, se tivesse feito o inventário da mãe depois dos outros irmãos, seria muito mais fácil, né? E resguardando isso. Agora, nesse caso, realmente ela vai ter que ter um investimento. Lembrando que depende do valor do bem, né? Então, se às vezes a pessoa ela tem um patrimônio, por exemplo, de 300 mil reais, se ela vai pagar ali, acaba que pro cartório realmente é muito caro, mas vai pagar um advogado para cumprir com aquilo ali, de repente 10 mil é um valor alto? É alto, mas acaba que ela deixa de perder um patrimônio de 300, né? Então, o investimento é alto, mas também a recompensa, ela também é alta, né? Ou pelo menos a mantença, porque a pessoa não pensa que ela pode perder esse patrimônio. É igual o caso dela, se não inventariar, isso pode gerar problema, porque se ninguém inventariar, Direne, sabe o que acontece? Vai pro Estado. Não, a questão não é essa, Caio. A questão é o preço do inventário. É um absurdo o valor que eles cobram para fazer inventário. Eu estou falando isso porque o inventário, com a morte da minha mãe agora, o inventário é mais uma pancada na nossa cabeça. Né? Porque meu pai morreu, foi uma pancada. Agora morreu minha mãe, foi outra pancada, entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Eu acho que, assim, você tem certidão, mas não serve mais porque já passaram 3 meses. Ou seja, quer dizer que uma certidão de 3 meses não vale mais nada? Tem que fazer outra? Eu não concordo com essas coisas, sabe? Essas coisas que me irritam às vezes, sabe? Esse abandono. A gente é meio abandonado nesse país, sabe? Meio não, a gente é muito abandonado. Infelizmente até o atendimento por vezes é defasado, né? Nesse sentido eu concordo plenamente contigo mesmo. Porque a gente sempre paga por muitas coisas e acaba que nós temos todo esse detalhe, né? Então, isso é complicado. Tem última pergunta aqui para você. Boa tarde. Qual a diferença, doutor, se financiar uma casa pela Caixa em relação a outros bancos? Ah, tá. É o Moisés. Obrigada, Moisés. Moisés, obrigado. Entendeu? Entendi. Bom, o que eu citei sobre a Caixa foi um exemplo, né? Naturalmente, o que acontece? Bancos que têm parceria público-privada ou que estão ali relacionados ao governo, como Banco Brasil e Caixa, naturalmente certos tipos de financiamentos imobiliários são mais baratos.
Outros são até muito mais difíceis da negociação, tá? Então, estou alertando, por exemplo, que tem bancos que são difíceis de negociar qualquer tipo de dívida. Inclusive, tem a política de falar assim, não, entra com a ação. Ao passo que o empreendimento particular, por mais que ele tem, por vezes, tem um juros maior, porque o risco deles também é maior, eles não têm, né, um fundo que protege, não tem nada nesse sentido, acaba que por vezes a negociação é mais fácil. Então, o que deve se perceber, Moisés, é para você como o tipo de imóvel, o tipo de negócio que você vai realizar e o que você pretende. Se for um imóvel que se enquadra em Minha Casa Minha Vida, te aconselho sim fazer pela Caixa, né, que as taxas de juros são bem baixas. Agora, se não for, é procurar as taxas de mercado do banco se você for pegar no empréstimo. Se não for, você geralmente acaba financiando com o empreendimento ou direto com a construtora. E ali que realmente a gente está tratando desses juros abusivos. Normalmente os da Caixa, apesar de também ter e a gente conseguir fazer uma diminuição, né, não é tão simples assim, né, é mais robusto e normalmente você vai ter que entrar com uma ação contra esses bancos também. Então tem essa questão, né? Acaba que tem juros abusivos também, mas são um pouco menores. Entendi. Muito bem explicado. Doutor Caio, vamos falar de golpes na próxima entrevista? Claro. Porque eu estou impressionada com a quantidade de golpe. Olha, eu vou te falar, ontem eu vi uma matéria na televisão da mãe que proibiu a filha de, acho que é 12, 13 anos, de ter rede social. A menina já tinha milhões de seguidores. O assunto foi esse. Eu concordo, porque realmente tem hora que dá vontade de largar a internet, porque a quantidade de golpe que está acontecendo na internet é um negócio absurdo. Demais. Vamos falar sobre isso? Claro, com toda certeza. Então deixa seu recadinho aí para nós, seu endereço, contato. Pessoal, então mais Você atende no prédio no Costa Rangel, não é? Sim, é isso mesmo. Bom, que andar? 13º. 13º. Vou deixar aqui o Instagram, né? Porque a gente busca seguir sempre o código de ética da advocacia. Meu Instagram é Caio Miranda Oficial, né? Quem quiser seguir lá, fica à vontade. Tem bastante conteúdo, a gente fala bastante sobre regularização de imóveis, fala muito também relacionado a empresas, a essa proteção do patrimônio, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Isso é extremamente importante para que toda pessoa possa de fato proteger o seu patrimônio. E lembrem-se sempre, se o seu imóvel não está no seu nome, ou de repente está acontecendo algum tipo de situação, você está correndo um risco de perca desse imóvel, de uma dificuldade depois de transferir, de vender, de fazer inventário, ou de alguma forma você pode estar correndo um risco. É muito importante que você tenha essa noção e que principalmente busque resolver o quanto antes, não deixe para depois, porque aquele problema pode ser resolvido de uma maneira muito mais simples, mais fácil e até mais barato. Futuramente ele vai ter um valor agregado, um custo muito maior. Então, para mim é mais uma vez um prazer. Estou à disposição sempre e um grande abraço. Obrigada mais uma vez, doutor Caio Miranda. Ele vai voltar, viu, gente, para a gente falar desses outros assuntos, imóveis. Aliás, tudo hoje tem que ser muito bem explicado. Porque mesmo bem explicado, o povo ainda está caindo em golpes. Então, mais uma vez, doutor Caio, muito obrigada. Depois você me dá uma cutucada lá para a gente agendar a sua entrevista, ok? Obrigada. Vamos de música.